Essa é a amostra de kefir que estava muito pequeno, que eu recebi anteriormente e já havia mostrado, já havia feito a sequência de vídeos. E agora eu vou coar. Dá para ver que os grãos já se formaram, ou pelo menos começaram a se estruturar. Entretanto, nota que dá que está tendo fermentação, está ocorrendo a fermentação. Entretanto, o aspecto dele, os grãos não estão definidos. Eles se formaram como se fossem umas bolinhas de massa, mas não estão muito definidos. E olhando bem de perto dá para ver o biofilme recobrindo o grão, que o grão não está naquele aspecto de cristal, aquele aspecto de como se fosse uma gelatina. Ele está melequento, ele está um aspecto de massa. Então dá para perceber que simplesmente o pouco desenvolvimento do kefir, da massa do kefir, do grão do kefir, ele está sendo recoberto por biofilme. Isso está dificultando muito o desenvolvimento dessa amostra de kefir. Ela já veio bem fragilizada, bem pequena, então para poder tentar remover esse biofilme, o que eu fiz aí? Eu peguei um pouco de água filtrada e deixei os grãos de água filtrada para conseguir observar melhor. E dá para ver essa película, essa massa, gosma ou manata que se formou sobre os grãos, quebrando, fragmentando em alguns pedaços. E ao mesmo tempo a fragilidade dos grãos. Isso mostra que a fermentação, ou indica que a fermentação não necessariamente é o kefir que estava fermentando, mas sim o biofilme consumindo o açúcar e se desenvolvendo ali. Lógico, não dá para provar só no olho, precisaria de vários experimentos laboratoriais, mas eu acredito que nesse caso o biofilme ele estava sendo suportado nos grãos de kefir. O biofilme estava usando esse biofilme de bactérias, estava usando o kefir como suporte para ele se desenvolver. Então eu deixei um pouco de molho na água para poder tentar tirar. E dá para você ver realmente que o grão ele não tá aquele aspecto normal dele, ele tá uma meleca recobrindo ele. E isso está impedindo a fermentação. O que essas fermentações que eu fiz até agora, o que eu estava basicamente cultivando, a grosso modo, eu estava cultivando biofilme. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode estar cultivando biofilme e não kefir. Por isso ficar bem atento com o que você faz com o seu kefir, com os cuidados, ou mesmo com o açúcar mascavo. Não tem problema formar biofilme, é até normal que se forme. Daí, essa já na peneira, foi depois de deixá-lo de molho em água e eu simplesmente coei de novo e tentei separar alguns grãos mais limpos, sem biofilme, mas ainda mostra a fragilidade dessa amostra de kefir. A questão do biofilme é normal que se forme, principalmente quando fermenta muito ou quando se utiliza um açúcar mascavo com impurezas. Entretanto, a gente tem que ficar bem atento se não está formando só biofilme. E com relação também cheiro, os aspectos, a gente tem que ficar um pouco atento a isso, porque pode acontecer da gente estar criando biofilme em vez do kefir, ou eles estarem competindo entre si. Isso não é o que a gente quer para se ter uma bebida probiótica. Então, com esses grãos separados, eu vou continuar a fermentação ao longo dessa semana naquele mesmo esquema: 50 ml, uma colher de sopa, uma colher de café de açúcar mascavo e trocando a cada 24 horas. Caso ele não se desenvolva, é uma prova que realmente essas amostras de kefir já foram tomadas pelo biofilme ou que há um desequilíbrio muito grande nos grãos de kefir a ponto dele não conseguir se recuperar. E isso é possível de acontecer. Eu vejo pessoas falando: eu cultivo kefir há 1 ano, mas ele não se multiplica. Fermenta, mas não se multiplica. Pode ser esse caso. E esse caso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não necessariamente os micro-organismos que estão presentes ali são do kefir. Ou são originários do kefir, mas começaram a se desenvolver de maneira independente, deixando a simbiose de lado. E nós sabemos que a característica desse probiótico é a simbiose entre os micro-organismos que geram as substâncias saudáveis e aromáticas para a nossa bebida.